Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, eu quero ministrar aí a você, Apocalipse 3, o versículo 17 e 18 eu gostaria de ler. Como você bem sabe, a carta à igreja de Laodiceia. Nós ministramos aí sobre o verso 14, 15 e 16. E eu quero hoje ministrar a respeito do versículo 17 e 18. Só por uma questão de compreensão geral, vamos ler a partir do 14, mais uma vez. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente. Quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Verso 17. Dizes: rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, mas não sabe que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18, ouvindo a própria voz, pronuncia aí o texto na altura da sua voz: aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela tua palavra. Te pedimos, Pai, nos ajude a compreendê-la, e principalmente, Senhor, após compreender a tua palavra, como ela está, como ela foi proferida, seu significado, que possamos aplicá-la em nossos corações e verdadeiramente ser ela transformada em atitude. Oramos assim, Pai, no nome de Jesus. Amém. O texto bíblico declara que eles eram mornos e por causa disso seriam vomitados. Na verdade, o versículo 15 diz: conheço as tuas obras. Está aqui no plural, não é? Existem obras, são várias coisas que eles praticavam. E, é claro, essas obras, ela pode ser considerada muito mais do que aqui está narrado, né? Mas aqui as principais estão. Eu quero relembrar com você que a igreja de Laodiceia, a cidade de Laodiceia era uma cidade rica, se não a mais rica de toda a Ásia. Eu acredito que só perdia para Roma. Era a cidade mais bonita, por causa da sua imponência. Ela havia sido destruída duas vezes, no ano 17 antes de Cristo e no ano 60 depois de Cristo. Destruída por causa do terremoto que se abateu. No ano 17 ela recebeu ajuda. Ela recebeu ajuda do império para a reconstrução. Mas no ano 60 depois de Cristo, ela mandou um comunicado a Roma dizendo que não mandasse recurso algum, porque toda a construção da cidade eles iriam financiar do próprio bolso. Meus irmãos, era tanta riqueza, havia tanta riqueza nessa cidade, que eles não só construíram do próprio bolso, mas a imponência da cidade dizia que eles estavam dispostos a fazer isso, ao que dá a entender os fatos históricos sobre Laodiceia, que eles tinham recurso, portanto não queriam interferência. Ao que dá a entender, eles não queriam interferência no que iriam fazer, e eles estavam dispostos a gastar dinheiro para gerar uma cidade tão bonita. O achado a respeito, as informações sobre Laodiceia, é que ela não só construiu a cidade, a própria cidade, com os seus próprios recursos. E aí eu não estou falando de um governo local, eu estou falando dos moradores, que com seu potencial financeiro se juntaram e promoveram a reconstrução.
E os achados a respeito é que eles não só fizeram isso com Laodiceia, mas também auxiliaram as cidades ao redor. Provavelmente Filadélfia foi auxiliada por eles também. Conforme eu trouxe aqui, Filadélfia ficava a 70 quilômetros somente dessa cidade. Era uma cidade onde os cristãos, em especial, eram pobres. Você deve lembrar bem de quando ministramos sobre esse assunto aí, na carta de Laodiceia, versículo 7 até o verso 13. Mas, basicamente, eles, ao que tudo indica, eles foram influenciados, a igreja de Laodiceia foi influenciada por essa atmosfera de riqueza. Não se sabe se eles eram ricos tanto quanto aquela sociedade, mas eles falavam, o próprio Jesus repete sua fala, né? Versículo 17, dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Essa é a fala dos irmãos que compunham a igreja de Laodiceia. Laodiceia, irmãos, é a única igreja que não recebeu uma repreensão por absorver no seu meio a idolatria, como foi o caso de outras igrejas, e nós percorremos aqui cada uma delas. Laodiceia é a igreja que parece que não existia na cidade, de tão parecida com a cidade. Ela recebia a influência da cidade ao invés de influenciar a cidade. E aqui eles estavam como que repetindo para Deus o que Laodiceia disse para o imperador. Eu não sei se você está percebendo essa dimensão, mas quando eles estavam com a cidade destruída, disseram, a cidade, os moradores, disseram ao imperador, rico somos, não precisamos de nada. Eu estou parafraseando aqui com a palavra da carta. E agora Jesus declara que eles dizem isso também a respeito, quando em suas orações eles se portam diante de Deus. E aí nós temos pelo menos 3 possibilidades que gerou eles falarem isso. 3 entendimentos sobre que riqueza é essa. E é claro, a primeira delas é a riqueza literal de dinheiro mesmo. Era dinheiro, eles tinham dinheiro. E eles entendiam que o dinheiro podia prover de tudo uma pessoa. Em outras palavras, eu tenho Deus e eu tenho dinheiro. O que é que me falta mais? E aqui, irmãos, como eu disse no domingo, existe um entendimento sobre as 7 cartas do Apocalipse, que cada carta é um período da igreja cristã. Na época do apóstolo João, 7 períodos que viria na história da igreja, e ao que podemos perceber, são 7 períodos que 6 já se cumpriram, e o 7º está em pleno andamento. Por quê? Porque nós vivemos um tempo onde as pessoas buscam o dinheiro envolvendo a fé de forma muito semelhante. Meu irmão, você está buscando o quê? Eu estou buscando uma vitória. Aí a pessoa diz o que é? Sucesso financeiro. Mas como assim uma vitória? Não, eu preciso de um bom emprego. E o entendimento de que Deus veio para dar uma boa vida, uma boa família, para aqueles que estão dizendo, né? Eu estou buscando um casamento. Deus veio para dar uma boa família, uma boa conta bancária, uma boa parcela de propriedades, como se isso fosse o grande afã da felicidade. E é claro, nós já abordamos isso, falando que em Cristo nós podemos ter todas essas coisas, só não podemos colocar que a nossa vida só é bela se tiver isso.
Porque a base da fé cristã é o perdão dos pecados. Nós só estamos aqui por causa do amor de Deus, que fez com que Jesus fosse enviado para mostrar esse amor. E mostrando esse amor, ele não só mostrou esse amor, mas foi até o sacrifício da sua própria vida, para que nós entendêssemos o amor de Deus por nós. Deus nos amou em Cristo Jesus de tal forma que pagou a nossa dívida. Ele pagou a nossa dívida, que nós não podíamos pagar. E que dívida, hein, irmãos? Que dívida. Muito bem, então, o entendimento da palavra de Deus é que uma pessoa, ela não pode, não deve colocar a sua vida nos bens que possui ou que almeja possuir. E, inclusive, irmãos, essas pessoas, elas são candidatas a deixar a fé. Por quê? Porque o Senhor Deus não prometeu outra coisa com grandeza, senão o restabelecimento da comunhão que foi quebrada por causa do pecado. A grande riqueza de uma pessoa é ela estar com a paternidade de Deus. Deus é seu pai. E Ele está disposto a cuidar de você. Não tem riqueza maior do que isso. Então, alguém que não entendeu isso, e eu quero crer em nome de Jesus que você entendeu genuinamente, né? Nós estamos falando aqui porque precisamos abordar de forma abrangente, mas abrangendo todas as pessoas. Mas eu creio que você já entendeu isso. Então você está sujeito a passar a situação que Jó passou, mas você vai continuar firme. É o que Jó tinha. Jó tinha 10 filhos, perdeu os 10 filhos, continuou firme. Se ele entendesse que a felicidade dele fosse somente se ele tivesse os 10, ele teria renunciado a Deus ali. Jó tinha muita riqueza, aliás, ele era o homem mais rico daquela região. Para dizer a verdade, provavelmente era o mais rico da terra naquele momento. O homem comum, mais rico. E o texto bíblico vai dizer que mesmo perdendo tudo, ele continuou em Deus. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós, que nós não venhamos a descobrir que nós estávamos com Deus pelo que Ele nos deu, e não pelo que Ele é. Jó olhou e disse: nu vim, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Ou seja, ele continuou com o Senhor, que é a sua verdadeira riqueza. Então, eu quero deixar isso muito claro, né? Vai que alguém entende isso. Ah, pastor, eu sabia que ser crente é não ter nada, é não alcançar nada, e ficar assim, acreditando que Deus mandará do céu a ajuda, o sustento. Não, você não entendeu nada, você não entendeu. Deus quer que você seja um trabalhador, que Ele vai abençoar as obras das suas mãos, Ele vai prover você de tudo, porque Ele é seu Pai. Mas você não pode estar com Ele pelo que Ele vai te dar. Não pode, porque aí virou. Já pensou a esposa descobrir que o marido só está com ela por causa da beleza que ela entregou para ele na juventude? O que vai acontecer quando envelhecer? Vai trocar por outra, porque se isso era o que mantinha, outras mulheres bonitas vão aparecer jovens, e a pessoa que estava com o coração, não na pessoa, mas na beleza da pessoa, não suportará. Tem uma ideia do que seria um vazio desse? Descobrir que é o que a pessoa é ou tem, não o valor dela, do coração e do sentimento que há entre os dois. É claro, é só um exemplo, e essa declaração para Deus é uma realidade. Muito bem, então, eles declaravam: eu sou rico, rico sou,
e não tenho necessidade de nada. E aí, claro, o entendimento é exatamente esse. Eu estou na igreja, e eu tenho muito dinheiro, e eu não tenho falta de nada. E aí o texto segue, o Senhor dizendo a realidade. Verso 17, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Então, nós temos aqui, agora, o segundo entendimento, e eu quero abordar com você. Abra sua Bíblia, em Romanos, no capítulo 7, a partir do versículo 14. Abra aí a sua Bíblia. Veja bem, o primeiro entendimento é que a riqueza que eles identificavam era a riqueza de dinheiro mesmo. E agora nós vamos ver o entendimento que eles tinham que ter no coração. Eu acredito que essa deve ser a melhor parte. Como eles deveriam se portar para não ter dito aquilo que eles falaram. Respectivamente, né? O entendimento errado fez com que eles falassem aquilo. Eu sou rico, eu não tenho falta de nada. Aí o texto de Romanos 7, a partir do verso 14, Paulo diz assim, olha só a realidade do ser humano na igreja, o crente. Vamos começar a ler aí a partir do verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Paulo está falando aqui sobre o crente, falando como ele mesmo, e automaticamente toda a igreja. Verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que Paulo está dizendo? Eu tenho um anseio pelo pecado, eu acabo cometendo o pecado, porque a lei é espiritual, mas eu estou num corpo carnal, eu habito num corpo de carne. E aí aquele entendimento que ele usa em Gálatas, que há uma luta interior, aonde o Espírito de Deus luta com a carne, eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Mas tudo bem, vamos lá. Aí continuando, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Ou seja, eu sei em Deus e pelo Espírito Santo o que é que eu tenho que querer. Buscar a Deus, orar, ler a Bíblia, fazer o que a palavra de Deus diz que é correto. Vamos reler o verso 18 de novo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, na carne. Pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Porque não faço o bem que eu quero. Verso 19. Não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Esse pecado que habita em mim, que Paulo está dizendo, é que enquanto nós habitamos ainda na terra, nós vamos ter que lutar, escolher não pecar. A diferença de nós agora em Cristo para antes, é que antes você não tinha como escolher não pecar, porque o pecado escravizava você. Você sabe que a vida cristã não é apertar um piloto automático de um avião, né? Apertou lá e tal, travou, mantém a mesma velocidade e a mesma posição do voo, mesma altitude. Não, vida cristã não é assim. A vida cristã você terá que dizer não para o pecado. É olhar para Jesus no deserto. Aparecia o diabo
oferecia e Jesus se posicionava. Você terá que fazer isso. Isso significa que você terá que dizer não para você mesmo, porque ainda existe um anseio pelo pecado que é a carne. Mas, continuando aí então, o versículo 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal resiste em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O que é o homem interior? O novo nascimento, o homem de Deus que foi nascido de novo. Verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável, repita aí o verso 24. Miserável homem que sou. Vamos ler de novo? Miserável homem que sou. Quantos aqui declaram essa realidade sobre você? Eu, Renato, declaro isso. Eu estou declarando. Quantos aqui declaram isso? Veja bem, você entendeu o que nós estamos falando? Essa era a fala que a igreja de Laodiceia tinha que ter. Ah, mas tem muito dinheiro. Não mudou nada na sua vida. Você continua com a natureza de pecado aí, querendo tomar a liderança. Com a natureza não, com a carne, lutando contra a presença de Deus em você, o entendimento que o Espírito Santo trouxe. Irmãos, todos os convertidos a Jesus, genuinamente, que o Espírito Santo veio morar, quando peca, se sente mal. Quando comete algum pecado, faz alguma coisa errada, não se sente bem em Deus enquanto não corrige. Se você peca e não sente nada, você tem que desconfiar da sua fé. Existe um sistema que Deus criou para que o homem escolha obedecer. E esse sistema está manifesto pela salvação, o novo nascimento, a nova vida que tem uma data que aconteceu. No meu caso, já faz mais de 25 anos. E a data do seu novo nascimento você deve lembrar. Então, mesmo nascendo de novo, você terá que lutar para dizer o que você quer, que é obedecer a Deus. E quando o texto Paulo diz assim, miserável homem que sou, Paulo está dizendo sobre ele. E quando ele diz assim, o que eu quero, isso não faço, ele está declarando, eu quero obedecer, mas se eu for liderado por mim mesmo, eu não vou obedecer. Por isso que eu tenho que estar crucificado com Cristo, ou seja, morto. Morto não tem vontade. Morto não decide, ele se submete à decisão de Deus. E aí, o texto segue, vamos ler de novo, verso 24 para terminar aí. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem me livrará do corpo desta morte? Aí ele responde, né? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne sou escravo da lei do pecado. Ou seja, eu estou conectado com a lei de Deus por Cristo Jesus. Eu fui conectado com a lei, mas no corpo a lei do pecado. E aí você não pode ser liderado pela vontade da carne, que é o corpo. Para entender melhor em respeito aos novos decididos, abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, por gentileza. Eu não tinha separado esse texto. Nós estamos falando sobre qual é a genuína riqueza do crente. Não é a riqueza do que se tem em bens materiais, amém, queridos? Mas sim a riqueza de poder declarar, miserável homem que sou. Porque, nascido de novo, eu continuo debaixo do entendimento
de que eu sou dependente do Senhor e não posso ser guiado por mim mesmo. Versículo 16, Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis o desejo da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Ou seja, a carne luta contra o Espírito. O Espírito aí, letra maiúscula, o Espírito Santo. O Espírito que é contrário à carne, verso 17. Estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Se, porém, estáis guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Como assim não estáis debaixo da lei? A lei declarava, pecou, morreu, será morto. A alma que pecar, essa morrerá. Se você não está guiado pela carne, sim pelo Espírito, você está na obediência. E na obediência não há necessidade de aplicar a lei, porque a lei só se aplica mediante o pecado. Versículo 19. As obras da carne são, observe aí a batalha que está aí dentro de você. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito, verso 22, o fruto do Espírito, porém, repita, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Como assim não há lei? Se você, meu irmão, está guiado pelo Espírito Santo e você tem no seu coração o amor de Deus derramado, você tem alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Só para você ter uma ideia aí, longanimidade. Uma pessoa longânima, uma pessoa que, vamos colocar aqui um palavreado em cima da própria palavra, ela é sempre longamente ligada ao benefício dos outros, a fazer algo benéfico. Ela não tem interferência. Hoje, pastor, o dia foi horrível. Aí ela perdeu a cabeça, fez um monte de coisa errada. Não. Essa pessoa continua como deve ser. Ela não tem altos e baixos. Isso aqui, irmãos, é para todo mundo que justifica a conduta errada, tá? Não tem isso se você é guiado pelo Espírito. Benignidade, a mesma ideia. Você se mantém sempre bem. Bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A pessoa foi e matou, ela perdeu o domínio. Foi guiada pela raiva. O texto de Provérbios, quando vai falar sobre uma pessoa que perdeu a família, né, destruiu o próprio lar, diz que essa pessoa ela vai ter, no leito de morte, ela vai sofrer dores horríveis, dando a entender que ela ficará muito mal de saúde. E no finalzinho, na linguagem de hoje, o texto diz assim: morre porque não se controla. Irmãos, um dos princípios, aliás, isso é ensinado na cultura judaica, né? Até hoje, isso é uma das doutrinas do judaísmo, inclusive. Tem um nome lá, um livro bem grosso que trata só sobre conduta. E uma das normas que é ensinado desde pequeno para o judeu ensina a seu filho, no judaísmo, eu estou falando, na religião judaica, ele ensina que tem que ter domínio das emoções,
Você tem que ser uma pessoa que se controla, porque pessoas descontroladas põem a perder a própria vida. Descontroladas. Pessoas que não têm controle. E é claro, aí, eu estou falando do judaísmo, que nós vamos ter que seguir isso, mas a Bíblia é muito suficiente no fruto do Espírito. O texto está dizendo que tem controle. Você buscou a presença de Deus, foi guiado pelo Espírito Santo, Ele vai manifestar a capacidade de você obedecer ao Senhor. E se manter íntegro quando em outros tempos era para você ter perdido a cabeça. Ah, pastor, mas na minha família todo mundo é assim. Você é influenciado por qual família? Você é influenciado pelo sangue de seu pai da terra? O sangue da sua família? Ou você é influenciado pelo sangue do Cordeiro? Você é influenciado pela paternidade da terra? Ou você é influenciado pela paternidade do céu? Porque a paternidade do céu é a devida paternidade quando você entregou a sua vida a Deus. O texto de João, capítulo 1, versículo 13 diz: filhos nascidos não da vontade do homem, nem da vontade do varão, nem da vontade do sangue, mas de Deus. Então, debaixo dessa paternidade, é que você tem que ser influenciado. E essa paternidade deu a você o Espírito Santo para gerar um fruto. E esse fruto é como uma tangerina, né? Ou uma pocã, como você quiser. São diferentes, mas o entendimento é o mesmo. É um fruto só, com vários segmentos, mas é um fruto só. Então está no pacote. Pastor, como é que eu vou conseguir ter isso aí? Busque a presença de Deus, santifique sua vida, jejue, ore mais, leia mais a Bíblia, renuncie essa conduta aí, esse sangue quente da família. Declare que você não vai ser mais influenciado pelo que você aprendeu, mas pelo que você entendeu de Deus na palavra. Então, Paulo estava dizendo: miserável homem que sou. Como assim? Por que miserável? Porque ele ainda habita num corpo na terra. Irmãos, quando Jesus vier e ele arrebatar a sua igreja, você já sabe, nós receberemos, seremos transformados num piscar de olhos. O corpo será transformado. Que corpo será esse? Um corpo compatível com o céu, onde Deus está. O pessoal que já está na glória não está com o corpo transformado. Você sabe que no dia da vinda do Senhor, os que morreram vão ressuscitar. Todos que morreram vão ressuscitar para receber o corpo glorificado. Corpo glorificado é o corpo que não tem mais o potencial pecaminoso. Não tem mais. É o corpo que Jesus recebeu na ressurreição. Corpo compatível com o céu. Jesus se encontra assentado à destra de Deus. É essa experiência que nós teremos. Mas até lá, nós teremos que conviver com algo aqui dentro que você não pode dar vazão. Portanto, se você não é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cuidado com as suas amizades, porque você pode ser influenciado. O que aconteceu com a igreja de Laodiceia? Ela foi influenciada pela cidade. A cidade era rica. E diante de Deus, eles quiseram dar carteirada. Problema? Aqui não temos. Somos ricos. A mesma fala, eu repito, irmãos. Laodiceia diz para o imperador: não precisa mandar dinheiro, nós temos. Nós vamos reconstruir. E a mesma fala disseram para Jesus: não precisamos de nada, somos ricos. Uma igreja que não entendeu a fé. Meu irmão, você pode estar com a sua conta bancária repleta de dinheiro, mas você continua
miserável homem que é. Por quê? Porque você ainda precisa da misericórdia para levar a sua vida cristã adiante. Você, sem a graça de Deus, não conseguirá ficar de pé. Você não conseguirá orar, ler a Bíblia. Você precisa do mover de Deus, que foi manifesto dando a você o Espírito Santo. Portanto, não tem como dizer o que Laodiceia disse: não tenho necessidade de nada. Não foi ressuscitado, não recebeu o corpo glorificado ainda, não terminou a carreira ainda. Você está debaixo de uma batalha. Uma batalha que você vai ter que ter todo dia. Jesus, quando declarou aos discípulos sobre a cruz, ele disse: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Em um dos trechos diz: todo dia. Todo dia. Você sabe o que significa tomar a cruz? Significa eu decido hoje que eu vou viver para a glória de Deus. Eu decido hoje que a minha vida é para ganhar pessoas, como ele decidiu tomar a cruz para salvar a mim e a você. E o grande problema é quando o crente olha e diz, e se vier a pergunta: o que é que você está fazendo para ganhar pessoas para Jesus? Porque tomar a cruz e seguir Jesus é fazer o que ele fez. Não, mas eu não tenho como salvar ninguém, pastor, é Jesus que salva. Mas essa salvação só é compreendida, só é estendida às pessoas por pessoas que são como Jesus. Pessoas que têm o mesmo propósito que ele ensinou. Pessoas que entenderam a fé. Tudo que eu tenho, não fui eu que provi, foi o próprio Deus. Portanto, eu não tenho de mim mesmo nada. Miserável homem que sou, porque em mim habita a vontade de pecar se eu der vazão. Se eu piscar o olho, já pequei. Então, como que eu vou abrir a minha boca como Laodiceia abriu? Não tenho necessidade de nada. Eu disse aqui domingo, quando Jesus se apresentou para a igreja de Laodiceia, dizendo: eu sou a fiel testemunha, sou fiel e verdadeira. Ele estava dizendo: eu acompanho a vida de vocês e eu vi tudo. Eu sei de tudo que vocês fizeram. Eu conheço as tuas obras. Eu sou a testemunha fiel e verdadeira. Então, o que Jesus estava dizendo para Laodiceia? Ele disse: vocês não sabem que são pobres, cegos e nus. Pobre, cego e nu. E aí, irmãos, como que vai dizer uma palavra como essa? E é claro, eu estou expressando qual o entendimento que tem que haver. O versículo 17: mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Eu quero orar com você, meu irmão, pedindo que Deus tenha misericórdia. E nos próximos cultos nós vamos continuar, nosso tempo já acabou, mas eu quero trazer uma declaração aqui para você. Se você puder, anote e leia. Em casa, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 19. Eu vou ler aqui para você rapidamente, que é a declaração dessa pobreza e dessa cegueira. Diz assim o texto, 1 Coríntios 15, versículo 12 ao 19, diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? E se não há ressurreição dos mortos, como Cristo não ressuscitou? E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a nossa fé, a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo,
ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, por que os mortos não ressuscitam? Também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. O que Paulo está dizendo é que havia na igreja o entendimento de que a vida, Jesus não tinha ressuscitado. E aí Paulo está buscando provar que se ele não ressuscitou, não tem fundamento a nossa fé. E nós estamos pregando que Deus ressuscitou Jesus, então nós estamos levantando uma palavra que Deus não fez. E aí o verso 17, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a fé que vocês têm, vocês ainda permanecem nos pecados. E ainda mais os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Esse finalzinho é a minha ênfase. Somos as pessoas mais infelizes. Se a nossa vida se resume apenas a esta vida, vou ler o versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. Aí, para entender melhor Paulo, se Cristo não ressuscitou, então o entendimento que eles tinham era assim, e Paulo estava combatendo isso. Vamos aproveitar a nossa vida, porque só tem ela, só tem isso. Depois acabou. Não, mas Cristo ressuscitou e está com Deus. Não, não existe isso. Nossa vida é só essa. Irmãos, o entendimento da riqueza é que agora eu tenho como aproveitar. Não é? Eu já ouvi uma estatística, isso foi em 2003, faz muito tempo, que a depressão tinha muito menos no meio dos pobres, mais no meio dos ricos e muito ricos. Por quê? A estatística dizia o seguinte: o entendimento que os pobres têm é que eles não são felizes porque lhes falta dinheiro. E aí eles vão levando a vida. Mas o rico não entende porque não é feliz tendo tudo que essa vida pode dar. E aí, meus irmãos, o número de depressivos no meio dos ricos é muito grande. Isso é uma estatística de 2003, faz muito tempo. Mas eu estou citando isso para dizer para você o seguinte: o ato de ter muito dinheiro pode trazer o entendimento de que eu tenho que aproveitar essa vida, e aí no final pode perdê-la, porque esqueceu da riqueza que é ter Deus. Meu irmão, as palavras que Laodiceia tinha que ter dito era: eu sou uma pessoa miserável, porque o meu entendimento está voltado para aquilo que eu tenho. Eu quero convidar você à oração, porque esses textos bíblicos são as declarações que eu tenho que conduzir na minha vida. Eu não sou uma pessoa como Laodiceia. Eu preciso reconhecer, eu não posso ir por esse caminho. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu preciso da misericórdia de Deus. Eu sou miserável homem que sou. E o próprio Jesus disse isso: mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Pai, a ver a realidade da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor, pela salvação em Cristo Jesus. Mas nós sabemos, Pai, que precisamos ser trabalhados por Ti, Senhor. Nós precisamos tanto do agir de Deus.
Nós precisamos tanto que o Senhor quebrante o nosso coração. Dá-nos entendimento para prosseguirmos com a verdadeira fé, com a genuína fé. Livra-nos, Pai, de sermos autossuficientes como Laodiceia. Livra-nos, Senhor, de bater no peito e achar que não temos falta de nada. E nos dá, Senhor, a dependência de Ti. Dá-nos dependência de Ti genuína. A real sensação de que se não for o Senhor, não podemos nada. Em nome de Jesus.